tudo bom? Diariamente, milhões de pessoas no mundo inteiro tomam de manhã, em jejum, um copo d'água com bicarbonato de sódio para melhorar o estômago, diminuir a azia, melhorar essa questão do pH do corpo. Afinal de contas, o bicarbonato é um alimento naturalmente muito alcalino, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar exatamente o que acontece no seu corpo quando você bebe essa mistura. E de fato, o que é verdade aí, o que é mentira. Você vai amar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários, você já tomou água com bicarbonato de sódio em jejum? Quem te ensinou essa receita? De onde surgiu essa ideia? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Quando a gente vê na internet, tem muito vídeo, muito site dizendo que é uma mistura muito simples, muito barata, que quando a gente toma de manhã, logo acordar, pode fazer maravilhas pelo nosso corpo, né? Tem gente que diz que ela alcaliniza o organismo, tem gente que diz que ela elimina a toxina, tem gente que garante que melhora a digestão, que protege o estômago e até pode prevenir doenças. Mas é importante que a gente saiba o que está cientificamente comprovado, e a minha ideia aqui nesse vídeo é te explicar certinho o que acontece no seu organismo. Afinal de contas, a gente sabe sim, de fato, o bicarbonato de sódio é uma substância alcalina, então a primeira vez ele poderia sim neutralizar o excesso de ácido e deixar o organismo mais saudável, né? Foi a partir dessa premissa que surgiu a ideia. Mas é aqui que mora um dos maiores enganos, porque o nosso corpo não funciona como um copo d'água, onde basta só a gente pegar, adicionar uma colher do bicarbonato de sódio para mudar tudo. Na verdade, ele já tem mecanismos extremamente sofisticados para controlar a acidez em cada órgão, no sangue e tudo mais. E o estômago é um dos melhores exemplos disso. Na verdade, tem um motivo para o nosso corpo produzir ácido logo nas primeiras horas da manhã, mesmo quando a gente não comeu absolutamente nada. Esse ácido ele não está ali por acaso, ele faz parte de um sistema de defesa do nosso organismo e da digestão que vem sendo aperfeiçoado ao longo de milhões de anos de evolução. O problema é que quando a gente coloca o bicarbonato dentro desse ambiente completamente vazio, ocorre uma reação praticamente imediata que provoca uma sensação, sim, de alívio em muitas pessoas, mas também pode te enganar completamente sobre o que de fato está acontecendo ali dentro. Vale a pena eu te ressaltar que o estômago tem que ser ácido. Ele é ácido por várias questões, não só pela digestão dos alimentos, mas é claro que sim, é um papel muito importante, né? A gente precisa realmente quebrar os alimentos em pedaços menores através desse ácido para facilitar depois que eles sejam corretamente absorvidos lá no intestino, mas ele também atua como uma barreira de proteção, digamos assim, destruindo boa parte de bactérias, vírus e outros micro-organismos que entram pela nossa boca, que a gente consome. Então imagina que mesmo antes do café da manhã você coloca bicarbonato de sódio para dentro do seu corpo com a água, eles começam a reagir. Esse ácido fica realmente neutralizado e você forma a água e forma o sal. E tem uma terceira coisa que acontece, que é uma grande quantidade de gás carbônico. E por isso que muitas pessoas arrotam logo em seguida. Então muita gente acha assim, ai, legal, isso funcionou, vai descer tudo, vai limpar meu corpo, como se o organismo estivesse realmente eliminando toxinas ou limpando o estômago, o aparelho digestivo, né? Mas não é isso, é simplesmente produção de gás que ocorre por essa reação química, é uma reação química realmente. Nada mais do que isso. E é exatamente a mesma reação que acontece quando você mistura o bicarbonato com vinagre para limpar alguma coisa da sua casa, sabe? Ou num experimento de escola. Por alguns minutos realmente a acidez vai diminuir, ocorre esse efeito. E é justamente por isso que algumas pessoas sentem esse alívio da queimação. Mas o problema é que esse alívio pode enganar a gente, porque ele diminui a sensação de alívio, de azia, a sensação de queimação, mas existe o que a gente chama de efeito tampão. Quando o nosso organismo percebe que aquele pH subiu, ali não é para ter um pH baixo, o estômago é para ser um pH ácido. E aí o que o corpo faz? De forma rebote, produz mais ácido do que deveria ainda. Isso não quer dizer que porque você tomou isso um dia, você vai ficar desesperado, vai ficar com gastrite, com úlcera, nada disso. O problema é quando isso passa a ser realmente uma questão cotidiana, regular do seu dia a dia, e ele vai aumentar a sua produção de ácido, você entendeu? Naquele momento parece que diminuiu, mas pelo contrário, essa gastrina aí vai aumentar a secreção de ácido e vai fazer com que você fique com um ambiente mais propenso justamente a ter mais refluxo, mais gastrite, até mesmo úlcera se você tiver mais predisposição. Por isso, se você acorda frequentemente com azia, com queimação, tem dor de estômago, a solução não é esconder o sintoma com bicarbonato. O principal é você entender por que isso está acontecendo, porque gastrite, refluxo, H. pylori, presença de H. pylori, tem que ser tratado. Não é só melhorar o sintoma, você tem que entender a causa desse desconforto e tratar isso.
ainda tem uma questão maior, além disso tudo, que é o bicarbonato de sódio. Então, vamos olhar isso pela perspectiva do coração, dos rins, da pressão arterial. Em uma colher de chá de bicarbonato, a gente tem aproximadamente 1000 miligramas de sódio. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que um adulto consuma no máximo 2000 miligramas por dia. Então, você vai estar consumindo praticamente metade desses 2000 logo no café da manhã. Então, imagina a situação, você acorda, mistura em jejum isso, depois toma café, almoça, janta, come pão, queijo, come algum processado. Então, você vai receber muito mais sódio do que você precisaria. E quando o sódio está em excesso, principalmente em pessoas sódio sensíveis, você pode reter mais água, pode ficar com mais líquido circulando, pode aumentar a pressão arterial. Então, às vezes, você está querendo começar o dia melhorando a sua saúde, com bicarbonato de sódio com água, e está piorando. Até porque, de manhã, a gente sabe que existe um pico natural da pressão arterial, fisiológico. Imagina você botar mais sódio num momento que já é mais delicado, né? Então, principalmente se você tem problema cardiovascular, é uma coisa que você não deve fazer de jeito nenhum. Vamos falar, então, da promessa, acho que mais ousada de quem quer vender ideia para você de que tomar água com bicarbonato é boa, que isso vai alcalinizar seu corpo, que um corpo mais alcalino tem menos doença. A gente sabe que o sangue simplesmente não permite que isso aconteça dessa forma tão simples. O pH do sangue tem que ser mantido num limite extremamente rígido. O pulmão ajuda eliminando o gás carbônico e o rim ajusta a substância ao longo do dia. E o sangue tem aqueles amortecedores químicos para conter as variações. Agora imagina que você tomar simplesmente um copo de água com bicarbonato e iria mexer num equilíbrio tão delicado, tão fino, né? Não dá, você iria parar no hospital, porque não pode você mudar assim, o pH tão rapidamente com um único alimento. Então, essa ideia de equilibrar o pH do corpo, ele simplifica um processo muito complexo que é controlado de forma muito rígida pelo nosso corpo. Então, assim, é mesmo uma falácia mais para você cair nessa história e querer fazer. Se ele não alcaliniza o corpo e se ele pode causar esse efeito rebote de piorar a acidez, tem tanta gente que ainda fala assim, eu tô fazendo, pra mim foi muito bom. Tem uma explicação científica, né? Porque ao encontrar o ácido, o bicarbonato realmente vai neutralizar, né? Naquele efeito imediato, né? Naquele momento. O que alivia temporariamente a queimação. O gás carbônico se acumula ali e sai em forma de arroto, o que dá essa sensação, né, de eliminação de alguma coisa, de que vai descer, né, através do estômago para o intestino, tudo que estava parado ali. A pessoa pode sentir um alívio momentâneo, mas a causa principal não vai ser curada. É bom ressaltar isso mais uma vez. Então, isso não significa que ele nunca pode ser utilizado. Ele pode ser utilizado em emergências médicas para justamente corrigir equilíbrios graves ácido-base, em determinadas intoxicações, em antiácidos farmacêuticos na dose correta para alívio ocasional. A diferença é você usar isso de uma forma pontual, quando você passou mal, com indicação do seu médico, versus todo dia tornar isso um hábito, achando que vai te desintoxicar ou prevenir problemas de saúde, tá? A ideia não é essa. Inclusive, não é algo que eu indico de todo que você faça na sua rotina do dia a dia. Se você quer adquirir um hábito saudável para o seu dia a dia, pode ser simplesmente tomar água em jejum pela manhã. A água pura traz inúmeros benefícios. E se você quiser ainda modificar, você pode fazer a água com vinagre de maçã, água com limão, água com outros chás, infusões. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando de como você enriquecer a água, se você gosta de tomando água ao longo da manhã com um sabor diferente. Então eu vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição. Me conta aqui embaixo, então, se você já tinha feito isso, se você viu benefício, se teve algum problema. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que ela me ajuda muito. E compartilha com quem tá fazendo aí, achando que tá abafando. Vamos melhorar a saúde das pessoas, ampliar nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.